A doutora Mariela já está conosco, ela está nessa correria trabalhando bastante. Nós vamos nos apressar aqui, objetivar bem essa entrevista importante para falar da varíola dos macacos. Como eu comentava contigo, é hora de se preocupar ou talvez de se ignorar. É o caso? Por exemplo, a malária também em nosso estado. É sinal de alerta? Avanço da varíola dos macacos em lugares novos pode requerer uma atenção especial das autoridades. E a varíola, o que é? Quais são os riscos? Vamos saber mais a respeito dos dois assuntos relacionados diretamente à nossa saúde. A doutora Mariela Comete já está conosco. Vamos lá, definindo já o que é a varíola dos macacos. Doutora Mariela, seja bem-vinda. Muito boa tarde, doutora. Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Muitos assuntos sérios hoje vocês colocaram em pauta, hein? É verdade, querida. Mas já nos defina, por gentileza, a varíola dos macacos. Afinal, o que é essa doença, hein, doutora? Primeiro eu vou te corrigir. A gente pede que a gente não utilize esse termo varíola dos macacos, principalmente porque a gente está vendo grandes hostilidades com os pobres dos macacos, com os micos, porque as pessoas elas têm a impressão de que quem está transmitindo essa doença são esses animaizinhos. E, na verdade, houve uma transmissão através do macaco ou de alguns animais silvestres lá na África, e hoje a transmissão é através de interhumana. Então, assim, é de humano para humano que a gente tem a transmissão. A varíola dos macacos, erroneamente que a gente chama, né, a monkeypox, que é o termo que eles pedem que a gente utilize, a OMS, o Ministério da Saúde, ela é diferente da varíola humana e vem num ascendente desde que foi descoberta no continente africano, de forma que a gente não tem uma vacina específica e a doença está se disseminando no nosso país, no mundo, de forma muito diferente como ela se disseminou lá no continente africano, onde a gente tinha pacientes com lesões que começavam na face e disseminavam por todo o corpo e eram lesões múltiplas, lesões que faziam como se fossem bexigas mesmo na pele, pústulas, bolhas. E a gente está vendo que a disseminação não está sendo com essa característica marcada como era antigamente. A gente tem pacientes com lesões únicas, lesões em genitália, e que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, estar muito mais atento, porque a gente talvez não vai ter esse quadro florido para que o paciente chegue para a gente já com um diagnóstico assim, muito claro. Então, as pessoas, às vezes, estão acostumadas a ler matérias da época que a varíola símia ou a monkeypox, né, que é a vulga varíola dos macacos, onde o paciente tinha diversas lesões, e só nesses casos em que estão desconfiando dela. Na verdade, não. Podemos sim ter a adenopatia, que é a íngua no pescoço, febre, associada a apenas lesões únicas. Ok, doutora Mariela, e a transmissão, como ela acontece? E nós precisamos há motivos para alarde, afinal, doutora Mariela? A transmissão acontece através do contato íntimo e prolongado, o contato interhumano. Então, a gente tem visto que pessoas têm sido contaminadas através até da relação sexual, porque a relação sexual ela não deixa de ter um contato íntimo corpo a corpo, que faz com que, se o paciente tiver uma ou múltiplas lesões, possa ter transmissão. Mas só de a gente ter o contato íntimo, dividindo insumos, talheres, coisas que você possa deixar a secreção das lesões na sua superfície, você pode ter tanto a transmissão direta, que é corpo a corpo, encostando nessas lesões, como a transmissão indireta, ou seja, eu tenho uma lesão, encosto numa superfície e a outra pessoa também encosta. A gente precisa estar atento. Preocupação, ela precisa existir, pois a doença está disseminando pelo mundo e, infelizmente, nós não temos vacina ainda. É uma doença infecto-contagiosa sem vacina. A gente tem vacina direcionada para a varíola humana e é uma vacina que ainda não tem para grande parte da população acesso. Alguns países ainda nem começaram a vacinação. E é uma vacina que não vai ser disponibilizada, muito provavelmente, em larga escala nesse primeiro momento. Somente para a população exposta, ou para quem está tendo contato, ou para países onde você já tem transmissão
e que tem uma transmissão mais robusta nos pacientes expostos, que tiveram contato com esses pacientes. Então, é necessário preocupação, é necessário que a gente tenha medidas protetivas, que é a higienização das mãos, não ter contato com pessoas doentes, pessoas que chegaram de locais onde está tendo alta transmissibilidade, ou pessoas que tenham lesões suspeitas, não ter contato com essas pessoas. E se tiver contato, que se faça a higienização das mãos. E já vamos direto para o caso da malária em nosso estado. Doutora Mariela, o que é a malária e como ela é transmitida? Então, a malária é outra doença infecto-contagiosa, uma zoonose, ou seja, a gente precisa do mosquito para que ele transmita essa doença. Então, você tem um vetor, que é o mosquito. O estado de Sergipe, ele não é um estado endêmico. Nós temos estados endêmicos do Brasil, principalmente na região norte. Pessoas que viajam para esses estados e voltam com febre, calafrio, dor no corpo, uma febre marcada, que tem horário para começar, e muitas vezes ela não cessa com a medicação, ela tem horário para começar e horário para terminar, e ela vai fazendo períodos de febre associado a tremor e calafrio, e você tem um histórico epidemiológico, assim como a monkeypox também, você tem que ter um vínculo epidemiológico, você tem que ter tido contato com alguém que teve algum sintoma ou estado em algum local onde tem transmissibilidade. Assim como a malária, você voltou de um estado onde você tem alta incidência da doença, com esses sintomas que eu disse, febre, calafrio, dor no corpo, e você precisa procurar a unidade de saúde para ser examinado, para ser feita a testagem e para saber se você não está com a malária num diagnóstico diferencial desse quadro sindrômico, que muitas vezes os sintomas são muito parecidos com muitas outras doenças. Doutora Mariela, só rapidamente para a gente concluir, há como também a gente se prevenir contra a malária? Sim, toda doença que um vetor é um mosquito, que a gente transmite a doença através de um mosquito, a prevenção é assim como a prevenção da dengue, que é com o uso de mosquiteiros, o uso de repelente, e evitar que a gente tenha, fazer a dedetização das casas, evitar que você tenha criadouro de mosquitos em casa, mas principalmente a utilização de repelentes, dedetização e a utilização de mosquiteiros. Sabe, né, doutora Mariela, sempre da minha alegria em poder conversar contigo, nos esclarecendo de forma tão assertiva e clara. Doutora, muito obrigado mais uma vez, ótima tarde, bom trabalho, doutora Mariela. É sempre um prazer, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, querida. Boa tarde para você.